Conte-nos um pouco de como foi que vocês se conheceram. Foi no dia 24 de setembro de 1983, no terceiro congresso da mocidade da IPDA Sede Mundial. Depois do congresso a Leia me mandou um envelope sem nome. E quando conversamos no telefone e no outro dia em que você foi lá na minha cidade sem me avisar me procurar. E quem foi me procurar lá na igreja para mim orar pela Débora? A Débora estava doente, tadinha. De vez em quando eu ligava lá na casa dela, nós não estávamos namorando ainda, o missionário atendia e eu desligava correndo. Em janeiro de 84 ele me pediu em namoro, contei logo para minha mãe, e a mesma se encarregou de contar para o meu pai. Deixa eu contar mais essa aqui. Nessa época eu dirigia Piracicaba e um dia estava fazendo o programa quando entrou a Voz do Brasil. O técnico me chamou e disse que tinha uma pessoa com o nome de Leia querendo falar comigo. Puxa, e eu não pensei duas vezes. Naquele dia ficamos mais de 50 minutos no telefone conversando. Esse foi o primeiro telefonema. Nessa época minha mãe estava morando em Águas de São Pedro, que fica a 26 quilômetros de Piracicaba. No outro dia ele foi lá na cidade para me ver. Mas justo naquele dia ela tinha ido embora para São Paulo, pode? Depois eu que fiquei no pé dele. Até então o missionário não sabia que vocês estavam namorando. Como foi o dia em que o Senhor falou com o missionário? É verdade que o Senhor orou 7 horas. Eu fazia programa jovem naquela época. O David me chamou para ir na casa dele. Eu fui meio arisco, eu sabia que o missionário já tinha corrido atrás de Neguinho. Então eu vim fazer o programa jovem, eles iam começar a orar, vim aqui fiz o programa, voltei, e depois que eu cheguei eles continuaram orando mais umas 2 horas. Ai que pensei, depois dessa o Sérgio nunca mais vai voltar aqui em casa. Acho que foi aí que o missionário viu e pensou, puxa, esse rapaz é um rapaz de oração, trabalhador, vai ser um gigante na obra. Vai cuidar da obra e da minha filha. Conte-nos fatos que marcaram a vida e o ministério de vocês dois. O ministério foram aquelas viagens que fazíamos para o Nordeste. Estes dias a Leia me lembrou de como Deus me deu o dom de apontar para a pessoa, de dizer que a pessoa tem um demônio assim, e assim na vida dela. Foi em Belém do Pará, a igreja era bem grande, compridona. O lado ministerial foram estas viagens no início de casamento que marcaram muito. Outra coisa que marcou o nosso ministério, foi quando fomos inaugurar a primeira igreja Deus é Amor fora do Brasil. Foi eu, a Leia e a irmã Ereni. Foi em Montevidéu, no Uruguai, no ano de 1986. Agora a vida pessoal foi que a gente queria ter um filho, mas a Leia não conseguia. Foi o nascimento do meu filho mais velho, foi uma prova de fogo. Essa foi uma prova de fogo, uma prova muito grande, porque ele nasceu prematuro. Até então a nossa luta eram aquelas briguinhas de casal novo. Aquelas bobeirinhas, foi aí que nós começamos a enxergar o que era uma luta mesma. O Felipe ficou 51 dias internado, o médico desenganou ele. E o missionário estava no Rio de Janeiro tratando alguns assuntos da obra de Deus sobre programa de rádio. A Leia ligou para mim porque ela ficava o dia todo com ele, então ela começou a falar que os médicos só tinham dado aquela noite pro Felipe. E era o nosso primeiro filho, nós já tínhamos perdido outros 3, um inclusive marcou muito e eu não esqueço. Ela já estava de 4 meses e nós estávamos no hotel porque nós não tínhamos arrumado casa. Assim que eu fui enviado pro Rio, foi um aborto espontâneo. Eu me lembro que a Leia ficou internada no hospital, e eu tinha Santa Ceia neste dia. De manhã nem conseguia celebrar a ceia, eu ficava chorando, só chorando, e quando terminou a ceia, ela já estava de alta. Eu fui ao hospital e quando ela me viu ela chorou. Eu levei ela para almoçar no restaurante do hotel e ela ficava chorando e eu tentava consolá-la. Eu não tinha palavras, o nosso consolo foi só Jesus e isso também marcou muito. Por isso que o nascimento do Felipe marcou demais, porque nós não queríamos perder ele. Então quando o médico disse que o Felipe não ia passar daquela noite porque deu uma infecção. Sei que o médico me disse, olha mãe, o estado do seu filho é muito grave, se ele passar desta noite ele sobrevive, é difícil.
Esta noite é crítica para ele e eu não vou dar esperança para a senhora. O missionário encerrou a reunião na hora e disse: Vamos lá no hospital. Ele não podia entrar como avô, mas como ele é pastor, então ele pode entrar e ainda tinha que colocar luvas, máscara, avental, e eu me lembro que o Felipe era tão pequeno, estava cheio de fios, soro. Não tinha onde pôr a mão. O missionário colocou a ponta dos dedos e orou. Eu via que o missionário chorava naquela UTI. E graças a Deus no outro dia o Felipe estava bem, sobreviveu, e então isso marcou profundamente a nossa vida. Quando foi que o senhor sentiu a vocação para este ministério que o senhor tem hoje? Como foi o chamado? Bom, eu me converti no início de 1977, e me batizei de 3 de março de 1977, e naquele tempo eu era menor de idade e tinha uns 16 anos. O presbítero Luiz Rubio me chamou e me disse que a obra estava precisando de obreiros e eu tinha me balizado em julho. Quando foi em setembro ele me chamou, mas eu não tinha noção nenhuma, não tinha nem paletó, tinha um cinza que meu pai deixou quando faleceu, então eu usava ele. Mas quando ele perguntou a minha idade e eu disse que tinha 16 anos, ele disse: o irmão é menor de idade. Então o irmão continuou orando, e nós vamos conversar com o missionário, se ele autorizar. E ele disse para mim não comentar com ninguém, só orar. E eu não comentava mesmo. Nosso irmão naquele tempo, um presbítero para nós era como um anjo, nossa, um anjo mesmo, não era como hoje que tem membro que até xinga presbítero, porque não tem temor de Deus. Naquele tempo para você chegar perto de um presbítero, você chegava tremendo. Eu já ia todo sábado lá na vigília do Tucuruvi, fechou do Tucuruvi. E fui para Francisco Morato. Porque aqui na Conde de Sarzedas não podia fazer, todo sábado eu lavava Conde de Sarzedas e ia para lá. Naquela época a Igreja Deus é Amor era muito mais fogo que hoje, então eu vi o missionário chegar no púlpito e quando ele começava a orar era um fogo, mais um fogo, irmão. Vocês precisam ver o poder que era, e então eu me lembro que Deus usando aquela irmã falou: meu servo, por que tu estás preocupado com aquele cargo na minha obra? Eis que eu tenho muitas coisas nas minhas mãos para te dar. E apontava para o meu lado e falava: busca-me, busca-me, porque é contigo mesmo que eu falo. Na hora eu senti aquela palavra que veio como um fogo no meu coração, e caí de joelhos chorando. Aí então que eu comecei a buscar muito mais. E senti meu chamado porque eu não tinha falado para ninguém, minha vontade era ser um obreiro. E tinha uma Igreja Deus é Amor lá perto de casa, mas eu não acreditava que era a Igreja Deus é Amor. Minhas irmãs a Nena e a Elza diziam para mim: vê a Deus é Amor, Sérgio, e eu para elas: olha que vocês estão sendo enganadas. Risos. Um dia eu fui, era uma congregação bem lotada, um poder, o dirigente era um diácono e me deu oportunidade. Eu acho que nunca mais ele queria me dar oportunidade. Nossa, eu preguei, eu cantei, eu orei. Fiz o culto completo de tanto poder que eu sentia. Aí ele pediu para mim ficar um dia na porta recepcionar o povo. Nossa, e eu recepcionava com todo prazer, mandava eu limpar a igreja, eu limpava. Então ele veio me apresentar na reunião, naquela época era a sede nacional, era no porão da Conde de Sarzedas. Naquele dia levantaram o assunto, e me lembro até o dia que foi, em 13 de maio de 1978, não esqueço esta data. Foi tratado na reunião que quem era menor de 18 anos e já era cooperador, ficaria e a partir daquela data não separaria mais cooperadores menores de idade. Irmã Leia, o que você considera o seu ministério, o louvor, a palavra, ensinamento, ou teria algum outro que não citamos? É o louvor sem dúvida, porque quando estou louvando a Deus, eu sinto algo diferente de quando estou, por exemplo, pregando no círculo de oração, ou ministrando estudos da palavra, inclusive no Rio. Eu faço admoestação dentro da palavra de Deus com as esposas dos presbíteros e dirigentes às segundas-feiras. Depois a gente tem a reunião de oração que é com todos os grupos de louvores, obreiros, obreiras, alguns membros também, isso à segunda-feira. E à sexta-feira eu faço a reunião de estudo da palavra, na qual eu reúno as pessoas que não sabem ler nem escrever e leio a Bíblia Sagrada para eles.
Explico o significado das palavras mais difíceis e o sentido do texto. Aos sábados temos o círculo de oração, e no domingo geralmente tem um culto especial, ou ceia, concentração na praça, enfim. Tudo isso que faço na obra de Deus sinto de uma maneira diferente quando eu estou cantando. Por isso que eu tenho certeza que o meu ministério mesmo é o louvor. A Débora se casou foi para um lado, você se casou foi para outro. Você se sentiu insegura quando teve que cantar só? E me senti muito insegura, muito mesmo, porque desde 3 anos de idade nós cantávamos juntos. Eu tinha 3 anos de idade e Débora tinha 4 quando nós cantamos juntas pela primeira vez na igreja. Eu fazia a primeira voz até quando completei 13 anos de idade. Daí a minha voz mudou e eu passei a fazer a segunda voz. A voz dela ficou mais grave, e ela começou a falar: agora aqui quem manda sou eu, viu, Débora? Foi até no disco Jesus Está Comigo, este foi o primeiro disco que eu fiz a segunda voz e a Débora a primeira. Então quando ela se casou, eu me senti muito insegura. Eu nunca imaginaria que eu poderia cantar sozinha. Eu levei tempo para cantar sozinha pela primeira vez, eu tinha receio. Quando ia cantar eu cantava hino de outras pessoas, nunca cantava os nossos hinos, porque tinha medo de errar, mas com o tempo fui me adaptando. Qual o critério que você usa para selecionar as músicas de seus discos? Bom, na verdade a palavra final é sempre da minha mãe. Mesmo que eu escolha, eu coloco sobre a aprovação dela, sou assim, tanto é que o disco Filadélfia, todos os hinos foram meus pais que escolheu. Lembro-me que vim para São Paulo e fui dormir na casa da minha mãe, nós tínhamos acabado de jantar, mostrei-lhe a fita com os hinos e eles escolheram. No outro dia saí de lá com os 10 hinos do escolhidos. Qual foi o disco que mais marcou a sua vida? Foram vários por vários motivos diferentes, mas o disco que me marcou muito foi o Chorando ou Sorrindo na carreira solo. Agora de dupla. É difícil dizer, mas acho que foi o Gratidão, bateu recordes de vendas, e por vários outros motivos. Como vocês conciliam o ministério de ambos? Eu acho que um complementa o outro, porque eu noto que um culto que tem louvor é um culto mais alegre, o povo fica mais animado. O ministério do louvor complementa muito o ministério da palavra. O senhor se considera mais pastor, administrador ou evangelista? Gosto de evangelizar, ao mesmo tempo gosto de ficar na igreja administrando porque eu gosto muito. Agora pastorear eu deixo mais com os dirigentes. Quando o senhor começou a pregar, em qual pastor que o senhor se espelhou? No missionário David Miranda. Nossa, eu vi o missionário orando por revelação, eu queria ser igual a ele. E acabou ficando mesmo. E os seus filhos, já se posicionaram a respeito do que eles vão ser no futuro, ou ainda não? Nós já perguntamos várias vezes, conversando entre nós no dia a dia, e eles manifestam o desejo do que eles querem ser no futuro. O Paulo já falou tanta coisa, ele quer ser escritor de livros, maestro, pregador, enfim. Outro dia ele veio no carro comigo e disse: papai, eu já sei o que eu vou querer ser quando crescer. Eu falei: o quê? Ele disse: presidente do Brasil. Agora a Sara desde pequena ela fala que quer ser cantora igual a mamãe, e agora há pouco tempo quando eu tomei a iniciativa de reunir estes jovens e formar este grupo que nós chamamos de Jovens Cantores. É uma coisa inédita pelo menos dentro da igreja, cada um deles vai tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo em que toca. São 13 jovens que eu estou reunindo, inclusive o Paulo e a Sara também fazem parte, e eu notei que isso serviu de grande despertamento para eles irem à igreja. Eles estavam indo muito pouco por um receio meu que não queria que meus filhos ficassem conhecidos, pois na igreja vão pessoas de todos os tipos e pode ter alguém com mais intenções. Se vão conhecer meus filhos e depois vão querer sequestrá-los, eu resguardava muito e eles ficavam muito em casa. Comecei a ver que não estava sendo bom para a vida espiritual deles, então comecei a incentivá-los a ir à igreja comigo. Agora eles vão e ficam em cima do altar e eu estou muito contente. E o Paulo disse agora que quer ser pregador igual ao papai. Agora é só paletó, roupa social igual ao pai dele. A Sara já veste algumas peças de roupa minha. Vocês já tiveram vontade de morar em algum outro país?
Ah, sim, eu tive vontade, como ainda tenho até hoje vontade de morar na Espanha, não por uma vaidade pessoal, mas acho que o espanhol, por ser uma língua de mais fácil interpretação por nós que falamos português. Então eu acho que dali dá para expandir o trabalho em toda a Europa e Deus abalar a Europa toda. Eu já tive mais vontade de ir para Joanesburgo, África do Sul, porque em número de países a África é o maior continente, tem países muito pobres como pude ver em Moçambique, Cabo Verde, Ilha do Sal, etc. Então são países pobres, mais que para a aceitação do Evangelho eu tenho certeza que abala, tenho certeza. Inclusive foi tratado na reunião da diretoria um assunto muito importante, que é a colocação de telões para reproduzir os cultos aqui do Brasil, os cultos do missionário. Então é um meio de evangelizar muito grande. O povo lá não conhece o missionário, não conhece a Igreja Deus é Amor do Brasil a não ser por fotos, mas não é como ver, e não tem nada demais, porque é um telão. É um pano que você coloca e através do retroprojetor projeta as imagens via satélite enviadas diretamente da sede mundial, então eu acho que vai estourar o trabalho. Vocês são cariocas ou paulistas afinal de contas? Eu sou paulistana da gema por nascimento, mas de coração sou carioca. Eu nasci em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Vim com um ano para a capital, já estamos há mais de 10 anos no Rio de Janeiro, então gosto muito do Rio. Eu não penso em sair de lá tão cedo, eu me considero mais carioca. É porque o povo carioca é mais carinhoso, são muito avivados, contentes. Se você pergunta alguma coisa na rua mesmo que não seja crente, eles explicam as coisas, muito mais. Eu estou achando o pessoal do trânsito de São Paulo muito estressado, lá no Rio não é assim. Lá eles são mais vida mansa, claro que a violência lá é tanta quanto aqui, mas eu sou mais carioca. Quais são seus planos para o futuro? Na minha vida pessoal, eu quero procurar educar meus filhos e fazer com que eles sejam totalmente voltados para a obra de Deus. Como eu cresci dentro desta obra, eu quero incutir nos meus filhos o mesmo amor que eu tenho por essa igreja, porque eu amo demais esta igreja. Então eu quero passar isto para eles poderem amar esta igreja o tanto quanto eu amo. E dentro do ministério e estar sempre admoestando, aconselhando, eu gosto muito disto. Hoje vocês estão experimentados e aprovados, o que vocês não fariam que porventura fizeram? Minha mãe vivia dizendo, filha, não faça assim, que o povo vai dizer. Eu falava, a mãe, o que tem o que o povo vai dizer? Hoje em dia não, eu me importo sim o que o povo vai dizer, não o que o povo vai pensar, porque eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam, mas o que o povo vai dizer eu procuro passar isso para as esposas dos dirigentes, porque ter essa comunhão com Deus, fazer este trabalho com Deus, é muito gratificante. Eu não seria explosivo do jeito que eu era. Pavio curto, isto eu acho que eu não sou mais, eu estourava muito fácil, eu era daquelas pessoas que queria tudo do meu jeito, tudo muito certinho. Mas hoje não sou mais pavio curto, infelizmente muitos ficaram com uma má impressão minha, mas isso tudo era a vontade que eu tinha em fazer a obra de Deus. Não que eu queria prejudicar alguém, nunca tive isto no meu coração, era a vontade de fazer as pessoas verem a igreja do jeito que eu via, sentir as coisas do jeito que eu sentia, então isso não faria mais. Qual o conselho que o Senhor daria aos obreiros? Eu acho que os obreiros hoje em dia têm que ser muito espirituais mesmo, deixar Deus trabalhar, parar com esse negócio de ciúmes entre eles. Inveja da posição deste ou daquele, parar com esse negócio lá. Vou escrever, vou te acusar, vou te derrubar ao ponto, isto não leva a nada, nós temos que estar unidos para lutar contra o diabo. A igreja está passando por um momento difícil, qual o conselho que vocês têm para os membros, obreiros, perante as atuais circunstâncias? Eu tenho pregado e continuo falando aqui agora para que os membros não deem ouvidos à palavra de uns desviados, porque quem fala na boca de um desviado é o diabo. Eu já fui católico e já cheguei a falar mal da Igreja Deus é Amor quando era católico. Quem falava em minha boca era o diabo. Eu falava que os crentes eram bobos, davam dinheiro para o David Miranda. Mas depois que eu me converti e entendi o Evangelho, eu vejo que não é nada disto, que aquelas ofertas são para manter a obra de Deus.
abrir novas igrejas, para que seja aplicado o ídio de Jesus. Agora o crente